Salve, salve nação! Saudações! Temos aqui esse corte do Equipe F da ESPN Brasil e vamos ver agora o que o Pascoal, Zé Elias, Plihal e também o nosso querido Rafael Marques falaram agora do nosso Mengão, galera. Flamengo 3, Remo 0. Flamengo ainda não sofreu gols com Jardim. Tá top demais o Mengão, hein, cara? Saldo de 8 na tabela, hein? Estamos ali, ó, para pegar a liderança. Se não fosse o confronto de São Paulo e Palmeiras nessa rodada, talvez o Flamengo, ganhando do Corinthians, pudesse ser o líder. Mas, como um dos dois vão pontuar, o Flamengo não terá como ser líder nessa próxima rodada. Valeu, galera. Vamos lá pro vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN, link na descrição como crédito, sim, bora. Deixa eu voltar aqui. Estão instalando ali a estrutura. Não é que vai começar a valer agora, porque só vai valer quando valer para todo mundo. Quando tiver nos 20 estádios. Que preocupação, tá nervoso por causa do jogo. Mas a CBF não estabeleceu tem 3 jogos aqui, amanhã, José. Pascoal, mas tem 3 jogos. Vai lá, Rafa. Não, só para dizer que a CBF não estabeleceu prazo para a utilização do semiautomático. Tinha prazo para poder entrar em vigor a história dos novos contratos com os árbitros, né, que agora passam a ser profissionais, salários, rotina de treino e tal. Uma galerinha, né? São 72 no total. Mas prazo para começar a usar o semiautomático no Campeonato Brasileiro não tem. Só quando todos os estádios tiverem essa infraestrutura que o do Corinthians já tem. Se o VAR semiautomático fosse reclamar na justiça, ele já estava com o passe livre, né? Porque era o ano passado para estar trabalhando. Né? Depois o nervoso sou eu. Rafa Marques, o Flamengo conquistou ontem a 4ª vitória seguida no Brasileiro. Algo que não ocorria, Pascoal, desde 2022. Não é assim tão comum. Uma delas, a primeira delas, foi ainda com o Felipe Luiz, derrotando o Vitória lá na Bahia, 2-1. Os outros 3 resultados positivos com o Leonardo Jardim, que soma outro resultado positivo na decisão do Campeonato Carioca, vencido nos penais contra o Fluminense. O detalhe é que, os 3 gols a gente já desconfiava que fossem acontecer. Você apostou em 4, né? Eu só errei por 1. Você ainda falou que o jogo ia ser difícil. No primeiro tempo foi diferente do que a gente tem visto. Agora, Rafa, mais uma vez, o time não sofreu gols, o que também tem que ser destacado. Sem dúvida. Eu acho que aí entra uma boa discussão, né? A gente pega os 4 jogos do Flamengo com o Leonardo Jardim, a decisão do Carioca com o Fluminense, 0-0, e a vitória nos pênaltis, e os 3 jogos do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, contra o Botafogo e ontem contra o Clube do Remo. E percebe algumas semelhanças em termos de formação. Não percebe tantas semelhanças em termos de nuances do jogo, e até o Pascoal falou, o primeiro tempo foi meio estranho. O Flamengo, pela primeira vez no campeonato, teve que ter mais posse de bola do que o seu adversário. Contra o Botafogo, não conta, porque o Botafogo jogou um homem a menos o segundo tempo inteiro, quando o Alexandre Barbosa foi expulso nos acréscimos do primeiro tempo. Mas contra o Cruzeiro, o Flamengo teve menos posse de bola e contra o Fluminense também. Ontem foi obrigado a ter, porque pegou um adversário que queria menos a bola do que ele, o Flamengo. Tanto que o Leonardo Jardim, na entrevista coletiva depois do jogo, falou sobre uma posse de bola estéril. Aquela que não teve grande incisão, que não foi importante, que não traduziu o volume de jogo em oportunidades. O Flamengo faz um gol cedo com o Léo Ortiz, controla muito bem o jogo, mas na etapa inicial, antes de abrir o placar, o Remo tinha tido 2 jogadas de velocidade com o Aleph Manga e com o Vitor Bueno, que poderiam ter mudado o curso do jogo. A vitória é justa? Sim. O placar 3-0 é de acordo? Também acho. Mas, assim, parece uma situação mamão com açúcar e eu não acho que tenha sido para tanto se nós considerarmos o jogo inteiro. Bom, vamos lá. A pergunta que você me faz, Plihal, é sobre a quantidade de jogos sem sofrer gols. O Flamengo não tomou gol com o Leonardo Jardim. Observa só o seguinte. As rotações que ele tem feito, elas têm endereços bem específicos. A lateral direita, 2 jogos foram Varela, 2 jogos do Emerson Royal. E o setor ofensivo, a segunda linha do meio campo, principalmente os lados do campo. Ontem foi a vez do Luiz Araújo ter uma oportunidade e foi muito bem. Fez gol, deu boa opção de jogo. Agora, lá atrás, você não tem rotações. Nos 4 jogos jogaram Rossi,
os dois Léos, Alexandro, Jorginho e Pulgar. Isso, para mim, ajuda a explicar parte do sucesso defensivo do Flamengo nas mãos do Leonardo Jardim. O treinador não mexe na espinha dorsal defensiva, no seu esqueleto de defesa. E isso, obviamente, ajuda a explicar uma solidez. Você pega os melhores das funções defensivas, treina eles bem, faz movimentações com e sem a bola, repete jogo após jogo a presença deles como titulares. A tendência é dar certo, porque são bons jogadores, né? Samuel Lino, Pascoal, fez bem. mais um jogo bom. Mais Você um já jogo tinha bom. jogado a toalhinha em relação a ele? Ele vai ganhando espaço porque também ele tem, no campo, demonstrado boa qualidade, né? Ele não está muito mais fixado como ponta esquerda, já deu para reparar? Ele trabalha um pouco mais por dentro, ele recebe bola e aparece, toca e passa para receber, como diria Dona Ernesto Firpo Nunes, toque e me voe, né? Toque e passa, e aí acaba surgindo, porque ele é bom jogador. e voo. Alguém não pode ficar restrito ao lado O do Leonardo campo. Jardim já tem 2 gols e uma assistência, Pascoalzinho. Olha lá, finalizações 5, a gente tá vendo aí, ó. Vai ver a movimentação dele, ó. Tocou, passou, pegou na frente e finalizou. Tá vendo como é que é? Belo gol. Toque e me voe, pim pam pum, ó lá. Ó, Pim, Ele não, pam, tá, ele não pum. tá jogando tanto com a situação do 1 contra 1, né? não tá mais fixo na ponta esquerda para arrumar a bola de linha de fundo para o cruzamento. Como ele se movimenta mais, ele vai criando mais espaços, porque ele sai da ponta e o lateral não acompanha. Alguém não deveria acompanhar e não consegue. O volante, um dos dois volantes, ou um zagueiro, porque se o zagueiro sai, vai dar liberdade para o Pedro. O time do Flamengo tem bons jogadores na frente. Então, sempre vai encontrar um espaço. E acho que é o fator que tem dado a ele essa movimentação que ele está fazendo. Tá perguntando, o incomparável voltou. Calma, tá voltando. O primeiro tempo foi, como diria aquele amigo meu, foi stranger, tá? Foi estranho. O time tomou 2 contra-ataques que não está acostumado a tomar. O time do Pará teve a possibilidade, o Remo, de fazer uma finalização e fazer o gol. O cara botou a bola lá no placar eletrônico. Não foi o primeiro tempo do sonho, mas ele conserta o time no segundo tempo. Ele começa a Sabe que distribuir. expressão que o Leonardo Jardim usou para definir a posse de bola no primeiro tempo? Posse de bola estéreo. Estéreo, assim. Tem a bola, mas não sabe o que fazer com ela. Né? Essas nomenclaturas são boas para a gente poder explicar. Você sabe o que é estéreo, né? Então tá bom. Para você, fã de esporte, que quando alguém fala alguma coisa diferente, a gente tem que traduzir essa expressão. Então, teve a bola, mas né, ainda não aproveitou. E o segundo tempo do Flamengo foi o Flamengo que jogou e aí acabou fazendo o resultado sem problema nenhum. Jogando dessa forma, como jogou o segundo tempo, com essas modificações de posicionamento, jogando contra o Corinthians, que é o próximo jogo, passando para... Já vamos projetar esse jogo já. Passando para o outro jogo, o Flamengo, eu vou dizer um negócio para você. Se jogar assim, como jogou o segundo tempo, porque ontem o Corinthians... Calma. Ô, Zé, já pensou isso tudo quando o Arrascaeta acordar? Porque, por enquanto, apesar da participação... cruzou o primeiro gol, filho. Mas você viu o resto do jogo? Não foi tão bom assim. Não foi nada bom. Aliás, a temporada dele, por enquanto, é bem Ainda abaixo, não é né? o debochado. Mas tá muito longe. Mas aí é a questão de preparação, né? Precisa ver a preparação que foi feita com ele o ano passado, com a preparação que está sendo feita esse ano. Existem muitos dos profissionais que participaram dessa preparação saíram, por conta de alguns problemas internos. Os que ficaram, talvez não que não tenham a mesma qualidade, não é isso, mas talvez... Sabe qual que é o problema aí da análise sobre o Arrascaeta? A régua tá lá em cima, né, cara? Ele fez a melhor temporada da vida dele no ano passado, né? Marcou 25 gols e 200 assistências. Nem lembro de cabeça quantas assistências. Então, cara, como este ano ele não tá fazendo muitos gols e tá aparecendo menos, então a régua dele será comparada com a do ano passado. Daí os caras falam que ele tá jogando muito mal. Ontem realmente ele não foi brilhante, porém o primeiro gol sai da cobrança de escanteio dele, né? Pensem de forma diferente, né? Então trabalham de forma diferente e aí o resultado você vê dentro de campo. Mas também é um Flamengo que não ainda, com o Leonardo Jardim está se encaixando, ele já dá para você ver, né? Um 4-4-2 bem claro, os dois externos, os dois do lado de campo, né? São jogadores que
procuram esse 1-2 e movimentação, entrando em diagonal, como diria o grande vovozinho. Como diria o grande Zé Elias. O Zé Elias toda hora se pega nessa nomenclatura atual. O vocabulário atual. Ele fica essa conversinha. Tá moderninho. Externos pra ele virou bom dia. Externos, desde o tempo que ele jogou na Itália, tinha os externos. Não, é porque eu tô acostumado a falar com o vovozinho, e aí o Rafa me perdoa, por favor, Os Rafa. externos ele desequilibrava antigamente. Que já tá no automático, entendeu? E olha que quando o vovozinho estiver aqui, eu vou ter que falar externo. Só não pode falar o quarto terço do campo, né? Não, porque não tem, né? Exatamente. Se tivesse, falava. Não tem. Não vai ter Então, 4 mas- terços, são 3. Mas já dá para ver, né? Já dá para ver claramente a maneira que o Leonardo Jardim deseja que esse time jogue. É muito parecido com aquilo que ele fazia no Cruzeiro ano passado. Né? O Matheus Pereira é o Arrascaeta, o Pedro é o Caio Jorge, mas só que aí são as características diferentes. Sim. E você tem os caras que trabalham pelo lado, de forma diferente. Por exemplo, o Luiz Paquetá. Araújo ontem Mas assim, me pegando mais ao Paquetá. O Paquetá é o Christian. O Paquetá, quando tem a bola, ele vem por dentro. Quando não tem a bola, ele vai por Eita, galera, esqueci daquela pausa pro intervalo comercial, cara. Foi mal aí. YouTube. fora. Mas ele, normalmente, ele já está... Mas aí tem um upgrade legal, né? Sim, não, mas eu estou dizendo em termos de posicionamento, Sim, né? sim, entendi. Ele já está se posicionando, ele já vem por dentro, né? Para justamente abrir o corredor. Com o Felipe talvez era diferente, que ele esperava a bola chegar nele para ele poder entrar com a bola nos pés. Então, assim, tem algumas coisas muito semelhantes ao Cruzeiro do ano passado. Agora, o Flamengo tem qualidade, né? E ontem, assim, depois que saiu o primeiro gol, acabou o jogo, né? E espetacular o público, né? 65 mil pessoas. Não é Verdade. mole, não. Pera aí, só um segundinho, Rafa. Eu vi que você As pessoas- quer falar. Vamos escutar antes o Leonardo Jardim e depois você fala justamente em cima do que disse o técnico do Flamengo. Pode rodar. Primeira parte, acho que aquela posse de bola estéril que nós falámos na outra aconteceu muitas vezes. Nós circulamos muito a bola, mas não fomos agressivos para entrar dentro do bloco defensivo do adversário. E isso proporcionou muitas perdas de bola, que deu alguns lances de contra-ataque, e foi um assunto que eu debati com os jogadores no intervalo. Nós debatemos que tínhamos que ser mais eficazes em termos de jogar entre linhas do que somente circular a bola por trás, de um lado para o outro. E foi isso que os jogadores fizeram, e Deus parabéns aos jogadores, só os jogadores inteligentes como eles e com grande capacidade é que conseguem entrar logo na segunda parte. Cara, esse gol do Samuel Lino é muito parecido com o gol que ele fez contra o Botafogo. A bola desvia e entra. Em 15 minutos jogamos e resolvemos o jogo. Fizemos 15 minutos dentro daquilo que nós gostamos de fazer, pressionar alto, os blocos, as linhas próximas, ganhando a primeira e a segunda bola, criando as situações. E claro, e depois do 3-0, por estratégia, rodámos alguns jogadores, porque temos um jogo já daqui a 3 dias. E também aí tivemos um pedacinho mais de posse para gerir o jogo, que o adversário também não saía de lá de trás. Ligeirinho, Rafa, o que você queria complementar? Porque a gente precisa falar do Corinthians na sequência. Não, do Corinthians, sim, claro, até porque tem Corinthians e Flamengo no próximo fim de semana, no próximo domingo. É só um detalhe que é importante, que fala muito sobre o que se debate aqui no Rio de Janeiro, né? Essa história do Flamengo ter um elenco muito grande e uma aposta que muita gente fez, que o Leonardo Jardim, nesse primeiro momento, chegando ao clube, iria fazer rotações na equipe. E eu fui um dos que disseram que não acreditava muito nisso, porque parte do sucesso do Cruzeiro no primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado se deveu principalmente à massificação de um modelo. O Leonardo Jardim é aquele técnico que acredita que uma equipe consegue ficar azeitada coletivamente na medida em que as formações se repetem jogo após jogo. Hoje ele tem uma dúvida, me parece claro isso, na lateral direita. Em alguns jogos, quando o Flamengo tiver que ter mais velocidade pelo lado, vai ser o Emerson Royal. Em outros jogos nos quais a fase defensiva vai demandar um pouco mais de cautela, o Varela vai ser o titular.
Tinha uma dúvida do lado esquerdo, não tem mais, acho que o Samuel Lino ganha a posição do Cebolinha, que foi quem começou como titular nos 2 primeiros jogos, e tem uma questão do lado direito, que teoricamente é a posição na qual o Paquetá vai jogar a maioria das vezes. Em outras vezes, ele vai jogar como contra o Botafogo, como meia na vaga do Arrascaeta, em momentos que o Arrascaeta não estiver em campo. Então, assim, rotações... trocar 5, 6 peças jogo após jogo, ter vários jogadores como titulares e isso significar uma espécie de rodízio, isso não vai acontecer. Não está acontecendo e não vai acontecer. O Leonardo Jardim vai ter o chamado time titular, no máximo 1 ou 2 situações em que ele vai variar. E isso que a gente já postava tempos atrás está se materializando e eu também acho que é um outro elemento que ajuda a explicar esse bom início do Flamengo com ele. Daqui a pouquinho, quando a gente projetar o jogo de domingo na Neoquímica, 8h30 da noite, Corinthians e Flamengo, a gente vai dizer quais serão os desfalques do Flamengo para esse jogo, peças aí importantes de fora do jogo aqui de São Paulo. Ontem lá em Chapecó... Galera, deixem o sininho ativado, porque eu vou trazer aqui com certeza essa segunda parte do programa depois para falar de Flamengo e Corinthians, tá bom? Cara, saiu aqui as datas dos jogos da Libertadores. Vou trazer aqui para vocês. Bem, galera, não gostei desse sorteio aqui de mando de campos, tá? Porque, ó, jogos do Fla. Quarta-feira, dia 8, Flamengo estreia na Libertadores da América às 21h30 lá no Peru, cara. Vamos estrear de novo fora de casa. Todo ano, cara. Mesma coisa. E daí, a segunda rodada é dia 16/4. Flamengo joga em casa contra o Independente Medellín. Beleza, né? Só que daí, não gostei disso aqui também, ó. A terceira e quarta rodada, o Flamengo joga fora de casa. Quarta-feira, dia 29 de abril, às 21h30, o Flamengo vai até a Argentina. É ruim isso, cara. Depois de estrear fora de casa, joga a segunda em casa, a terceira e a quarta fora de casa. Poxa, nos 4 primeiros jogos, o Flamengo vai fazer um em casa. Não deveria ser assim, cara. Isso prejudica muito o time que joga fora de casa. Meu ponto de vista, né? Para ser campeão tem que ganhar, só que isso daqui atrapalha. Quarta-feira, dia 20 de maio, a quinta rodada acontece no Maracanã, às 21h30. Flamengo recebe o Estudiantes. Daí, para fechar a fase de grupos da Libertadores, no dia 26 de maio, terça-feira, às 21h30, Flamengo recebe o Cusco. O nosso cuscuzinho, né, galera? É bom cuscuz com ovo, né? Cafezinho. Cara, é top. Café da manhã com cuscuz é top, cara. Então, Flamengo e Cusco. Terça-feira, dia 26 de maio, às 21h30. Todos os jogos no mesmo horário. Só muda ali o último jogo, que é numa terça-feira, tá? Os outros jogos, quarta e quinta, né? Quarta e quinta. É isso. Aí tem os jogos do Cruzeiro aqui, ó. Tem o do Mirassol. Tem o do Fluminense, né, também. Tem o do Corinthians e tem aqui o do Palmeiras, tá, galera? Tá aqui, ó. O Palmeiras estreia fora de casa também. É igualzinho o Palmeiras, ó. O Palmeiras estreia fora de casa. Segundo jogo joga em casa. Terceiro e quarto jogo joga fora de casa. Aí o quinto e o sexto jogo joga em casa. Igualzinho, cara. E o Corinthians? Corinthians joga fora de casa, em casa. A segunda rodada, a terceira rodada joga em casa. Do Corinthians está diferente. Corinthians vai jogar fora de casa a quarta e quinta rodada. Tá diferente. É isso, valeu? Deixa o like para ajudar. Se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações! Fui!